Olá pessoal, aqui é a Gabi e no vídeo de hoje eu vou abordar algumas das lendas e relatos mais aterrorizantes sobre palhaços assassinos. Mas já vou avisando, se você tiver medo de palhaços ou for muito sensível, não assista esse vídeo, pois contém algumas imagens e relatos extremamente perturbadores. Só assista até o final se tiver certeza e muita coragem. E se você gosta de lendas urbanas, curiosidades e variedades, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não ficar de fora dos vídeos novos que rolam por aqui toda semana. E sem mais enrolação, vamos para a lenda. Antes de entrarmos na parte mais pesada e macabra desse vídeo, vamos primeiramente entender a origem dos palhaços e o que essa figura de forma geral representa. Vem comigo! A figura do palhaço é bastante conhecida e popular por trazer diversão e muitas gargalhadas para o seu público. Alguns pesquisadores afirmam que a origem dos palhaços vem da Idade Média, período onde algumas pessoas tinham como função popular de bobo da corte ou bufão. Sua função principal era entreter os reis e os seus súditos através de comportamentos cômicos, ridículos e às vezes até inoportunos. Ao que tudo indica, o palhaço que conhecemos hoje teria surgido em meados de 1758 na Inglaterra. E isso ocorreu porque Philip Astley, um oficial da cavalaria, passou a organizar apresentações com homens se equilibrando em pé no dorso de cavalos. Vale lembrar que a figura do palhaço também está muito relacionada ao circo. A origem da palavra palhaço é italiana. Isso porque na época das caravanas medievais e das feiras que originavam as cidades, os artistas de rua procuravam atrair o seu público camponês. E para isso, eles se vestiam de espantalhos, colocando palhas presas às suas roupas. E muitas vezes até jogavam farinha em seus próprios rostos. E os camponeses os chamavam de homens de palha, os palhaços, daí vem o nome. Além disso, a palavra palhaço foi adotada para designar as pessoas que fazem graça ou algum tipo de zombaria. Para a psicologia, ele representa uma mistura de ingenuidade e contraditoriamente esperteza para representar a incapacidade humana de não acertar mesmo tentando fazer o que se considera certo. Lidando com o erro, ele declara e assume o seu eu mais ridículo, sendo recompensado com o riso e a continuidade da vida. O medo de palhaços é uma fobia chamada courofobia, que pode se manifestar em crianças, porém, também pode se manifestar em adolescentes e até mesmo em adultos. Alguns especialistas afirmam que muitas vezes esse medo está relacionado à sensação de não saber o que realmente está se passando na cabeça da pessoa fantasiada de palhaço, como se fosse um medo inconsciente do desconhecido. Agora que entendemos basicamente o que a figura do palhaço representa, vamos entrar em alguns aspectos negativos que o personagem ganhou através de lendas arrepiantes e casos macabros da vida real. Vem comigo, quem tiver coragem. Reza a lenda que havia um palhaço muito famoso e engraçado na região de Janga.
Ele arrancava risos e gargalhadas até do mais sério morador da cidade. O seu filho, que lhe admirava muito, ele sonhava em ser um palhaço bem-sucedido, assim como seu pai. Porém, para o seu azar, o rapaz era um desastre quando se tratava de fazer os outros sorrirem. As suas piadas e palhaçadas não faziam ninguém rir. Ele ficava noite após noite tentando agradar o seu público, e mesmo assim ele não obtinha nenhum sucesso. O rapaz, que muitos começaram a apelidar de forma maldosa de palhaço sem graça, acabou se frustrando e ficando muito magoado. Em seu último e desastroso espetáculo, o mesmo fugiu para a praia buscando a solidão e o isolamento. Nesse momento, no céu, a lua minguante se mostrava extremamente brilhante e bonita. Completamente devastado pela dor da frustração e da rejeição de todos, o então palhaço sobe em um coqueiro para admirar a sua nova e melhor espectadora. Ela parece estar sorrindo para mim, pensou o mesmo. Foi quando uma nuvem sombreou, tampando a bela lua, fazendo com que a imaginação e o pingo de esperança e felicidade do palhaço sumisse completamente. Ninguém, nem mesmo a lua sorri para mim, murmurou ele. Irado e completamente fora de si, ele desce do coqueiro e começa uma busca frenética por algum outro espectador. Ao encontrar uma pessoa, ele começa a fazer algumas de suas palhaçadas. Então, o mesmo percebe que a pessoa não esboça nenhuma emoção ou sorriso. E é nesse momento que ele se torna uma pessoa agressiva e perversa. O palhaço então começa a espancar a pessoa, a obrigando a sorrir. Dizem que teve casos em que pessoas morreram espancadas pelo palhaço. E assim ele seguiu até o fim da vida dele, procurando vítimas e as obrigando a sorrir. E mais, dizem que mesmo depois de sua morte, ele procura vítimas no plano espiritual. Há boatos em que algumas gangues antigamente tinham pessoas vestidas de palhaço que seriam responsáveis por tirar a vida de pessoas. Os relatos dizem que o assassino andava com um taco de golfe e uma seringa. Com o taco de golfe na mão, ele golpeava a pessoa que ficava desacordada. E com a seringa, ele injetava urina nas veias da vítima. E assim, ele levava as pessoas a óbito. Essa suposta lenda teria servido de inspiração ou comparação para uma lenda que também surgiu no Brasil na década de 90. Conhecida como Gangue do Palhaço ou Kombi do Palhaço, essa é uma suposta lenda urbana que ficou muito famosa no Brasil em meados dos anos 90. Bom, reza a lenda que um palhaço e sua gangue parava na frente de escolas em uma Kombi de cor azul. Ele, juntamente com seus comparsas, raptaria crianças para vender os seus órgãos. Ao identificar uma vítima que, na visão dos criminosos, seria uma presa fácil, ele e o seu cúmplice desciam da Kombi e começavam a fazer brincadeiras, inclusive ofereciam doces para cativar a criança. E quando elas não entravam de forma espontânea, eles arrastavam ela até a van. E uma vez sequestrada pelo palhaço da Kombi ou a gangue de palhaços, ela jamais seria vista novamente. A lenda se espalhou de tal forma que ganhou inclusive reportagens em destaque em jornais bastante populares da época.
E na reportagem foi apresentado o caso do palhaço dos anos 60, esse que a gente acabou de ver, o da seringa. Alguns acreditavam que esse caso que aconteceu aqui foi inspirado nesses palhaços, nesses ataques de palhaços com a seringa dos Estados Unidos. Em outras variantes dessa lenda da gangue dos palhaços, diziam que o tal palhaço ele agia sozinho e ele raptava as crianças apenas com o objetivo de tirar as suas vidas, como um serial killer. Mas, apesar da grande divulgação, nunca houve provas da existência da gangue dos palhaços. Bom, essa lenda possui algumas variações, porém, basicamente, ela conta a história de um casal que resolve sair para jantar e decide deixar as suas duas filhas com a sua babá de confiança. A babá chega na residência e o casal avisa que as suas filhas já estão dormindo. E nesse momento, depois de dar mais algumas recomendações para a babá, o casal sai para o seu destino. E é nesse momento em que a lenda ganha duas variantes e eu vou falar as duas. Vamos à primeira. Um pouco entediada, a babá resolve verificar se as crianças estão bem. Se dirigindo para o quarto das meninas, ela percebe que elas estão dormindo profundamente e tranquilamente. Ao ir para a sala, a babá decide que quer assistir TV. Mas ela sabe que não poderia ser a TV da sala, até mesmo porque as meninas estavam dormindo e ela não queria acordá-las. Nesse momento, ela tem a ideia de ligar para os seus patrões e pedir autorização para assistir a TV do quarto deles. Pedido consentido pelos patrões, a mesma se dirige até o quarto do casal. E ao chegar lá, ela se depara com algo aterrorizante. Uma horrenda, horripilante estátua de palhaço, com um olhar sinistro e um sorriso macabro. Ela até chega a ligar a TV, mas, nervosa, ela não consegue prestar atenção no que está se passando. Também pudera uma estátua horrorosa olhando para ela de uma forma sinistra. Então, ela tem a ideia de ligar novamente para os seus patrões para ver se poderia cobrir a tal estátua. No telefone, ao fazer a pergunta para os patrões, eles se desesperam. Pedem que a babá pegue as suas filhas e saia da casa o mais rápido possível. Confusa, ao desligar o telefone, a babá percebe que a estátua não está mais dentro do quarto. Então, ela começa a se dirigir para o corredor. No meio do caminho, ela escuta um barulho abrupto que chama sua atenção. Ao se virar, ela se depara com um enorme palhaço com um sorriso extremamente macabro que a ataca. Quando o casal chega na residência, infelizmente a babá é encontrada sem vida. Em uma outra versão, dizem que a estátua de palhaço estaria no quarto das meninas e que ao ligar para os patrões e descobrir que eles não possuem nenhuma estátua do tipo na residência, quando a babá ela volta para o quarto das crianças, já é tarde demais. As meninas já são encontradas sem vida e ao tentar escapar do palhaço, a babá é perseguida e aterrorizada. Quando o casal chega na residência, tanto a babá quanto as filhas já estão sem vida. E um detalhe macabro é que todas estão com o rosto pintado, as roupas rasgadas e um balão preso à mão de cada uma. Sinistro, né? Agora, se essa lenda é ou não é real, não se sabe.
Mas agora nós vamos entrar em um caso absurdo da vida real. John Wayne Gacy, não sei se é assim que se pronuncia, foi um assassino em série conhecido como o Palhaço Assassino. Ele foi acusado de torturar, violentar e tirar a vida de 33 rapazes entre os anos de 1972 e 1978 na região metropolitana de Chicago. Os ataques e os abusos foram cometidos em sua casa, no bairro de Norwood Park. Na grande maioria das vezes, ele trazia as vítimas à força para sua casa, e quando não, ele fingia ser um policial. E lá ele fazia coisas horríveis com as suas vítimas. Segundo os dados, 26 de suas vítimas foram encontradas sob o assoalho da própria casa, e outras foram enterradas em outras partes da residência. E outras vítimas ele jogou no rio Des Plaines. Bom, e ele teria ficado conhecido como o Palhaço Assassino por conta de seus trabalhos até então de caridade e eventos para obtenção de fundos e festas infantis, nos quais ele se vestia e se apresentava como o Pogo, o Palhaço, ou Patches. E esse foi um personagem que o próprio inventou. Apesar de sua defesa ser pautada na insanidade de John, o mesmo foi condenado pelos 33 assassinatos cometidos. Ele foi sentenciado à morte em março de 1980 por 12 crimes e passou 14 anos no corredor da morte, até ser executado por uma injeção letal em maio de 1994. Nos cinemas, a personalidade do palhaço macabro teria inspirado filmes como It, uma obra-prima do medo. E quando se trata de filme de terror, o tema palhaços assustadores são muito populares. Bom, com base nessas lendas e nesse caso que aconteceu, essas histórias elas não estão tão longe de acontecer na vida real. Por isso, temos que estar sempre atentos e vigilantes. Caso algum dia um palhaço atravessar o seu caminho, se afaste imediatamente, só por precaução. Às vezes, por trás de uma fantasia colorida e um personagem alegre, pode estar escondido um ser extremamente perverso. Ou não, talvez seja só apenas um bondoso palhaço. Será? Talvez sim, talvez não. Não saberemos. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!